Bem-vindo ao canal Escatológico. O filme Independence Day teve como inspiração o livro O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. O Fim da Infância é uma distopia fantástica, futurística, misto de ficção científica com terror histórico e uma pitada de misticismo, 1984 e Admirável Mundo Novo. O livro O Fim da Infância é uma grande demonstração de que a ficção científica está recheada de satanismo. Tanto o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, quanto O Fim da Infância, do mesmo autor, elaboram o tema da evolução transcendente. Então, pessoal, acabei de ler esse livro. É O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Fiz aqui umas marcas, né? E destaquei umas partes que achei interessantes para o nosso vídeo agora aqui. Bom, primeiro ele fala, tá? Esse romance aqui, que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte. Ele é um romance de ficção científica escrito em 1953 e ele foi inspiração original para o filme Independence Day. Como vocês podem ver aqui, né, uma nave espacial chegando aqui numa cidade. Mas ele segue e ele fala a respeito aqui, subliminarmente, é claro, da agenda Alien, tá? Então tem aqui muita dica a respeito dessa agenda Alien. E por incrível que pareça, eu descobri aqui mensagens subliminares a respeito do confinamento do homem. Ele sempre fala nisso, né? Mas são mensagens, é o confinamento do homem nesta terra aqui. Então, na verdade, são mensagens subliminares a respeito da Terra fechada, do sistema fechado no qual vivemos, tá? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma breve resenha deste livro. Há elementos aqui bem interessantes, pessoal. É um livro que eu recomendo aí para quem gosta de ficção científica, né? Para quem gosta também de temas correlatos. E realmente existe aqui, ele é naquele nível de 1984, tá? Chega a ser até um pouco de terror psicológico. Então ele trata de uma invasão alienígena pacífica, tá? Então há uns seres chamados Senhores Supremos, que depois ele deixa claro aqui o que eles são, certo? Então, se você não leu o livro, saiba que aqui há um spoiler, tá? Então, esses Senhores Supremos, eles chegam para ocasionar uma nova era para a humanidade. Eles vão gerar uma nova era
Então, essa história aqui de ficção científica, ela segue a pacífica invasão alienígena da Terra pelos misteriosos senhores supremos, cuja chegada começa décadas de utopia sob o domínio alienígena indireto. Mas, na verdade, eles tiram, pelo que você lê do livro, eles descaracterizam a identidade e cultura humanas. Então, eles chegam no momento em que a Terra está à beira de uma guerra nuclear e conseguem manter a paz. E é bem interessante que aqui ele fala justamente, já em 1953, a respeito de um mundo unificado, ou um Estado mundial. Aqui ele fala: posso entender o seu temor de que as tradições e culturas das pequenas nações sejam esmagadas com a chegada do Estado mundial. Então este livro aqui já está dando a dica, pessoal, tá? Do que eles desejam para a humanidade. É como 1984, O Admirável Mundo Novo, e também é um autor britânico, certo? 1984, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, e agora este, O Fim da Infância. Então a ideia de Clarke para esse livro começou, na verdade, com um conto chamado Anjo da Guarda. E ele então expandiu o romance, né? Ele expandiu para um romance esse conto, incorporou outras ideias e o publicou. Este romance é dividido em 3 partes. Ele segue uma narrativa onisciente em terceira pessoa. Não existe, então, um personagem principal. Em algumas edições, o primeiro capítulo é curto, sendo um prólogo separado em vez do início da primeira parte. Bom, a história é assim, né? O enredo é que no final do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética estão competindo para lançar a primeira espaçonave em órbita, para fins militares, quando então grandes e imensas espaçonaves alienígenas subitamente se posicionam acima das principais cidades da Terra. Então esse roteiro original, foi justamente a inspiração para o livro, para o filme Independence Day. Após uma semana, esses alienígenas anunciam que estão assumindo a supervisão dos assuntos internacionais, vejam só, para evitar a extinção da humanidade. Então, um governo mundial, certo? Aqui mostra então a agenda dos ETs, né? A agenda Alien, que está em pleno vigor atualmente na Terra. Vocês podem ver que o Pentágono já afirmou que os contatos são verdadeiros, os contatos imediatos. Então vocês podem ver que essa agenda já vem de muito tempo, tá, pessoal? Desde quando Copérnico bolou essa história aí de uma Terra, né, que gira em torno de um Sol gigantesco. Desde quando Copérnico bolou aí o heliocentrismo, tá? Desde essa época já temos aí vestígios dessa invasão alien falsa, que eles vão com certeza jogar aí, estão condicionando a humanidade justamente para isso. Então, após uma semana, os alienígenas anunciam que estão assumindo a supervisão dos assuntos internacionais para evitar a extinção da humanidade, como dito. Eles se tornam então conhecidos como os Senhores Supremos.